Vamos às ruas. Nós vamos perguntar assim para as pessoas nas ruas. Você acha que o homem e outros animais têm o mesmo antepassado? Vamos ver o que eles dizem. Eu creio que sim. Acho que é possível, sim, né? Por quê? Porque às vezes, por exemplo, o macaco ele tem muita semelhança com o homem, né? Acredito que sim. A Bíblia mesmo diz, né, que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Eu acredito que não. Não. Por que não? Eu acredito que vem tudo de Deus, direto. Nós criou o homem e a mulher. Eu acredito no criacionismo. Eu creio que o homem veio de Adão e Eva mesmo, é a criação de Deus. O homem é um ser humano, o animal já é, o animal não fala, né? Eu acredito que diz a Bíblia, que a gente foi criado de Adão e Eva, não descende do macaco, como diz a ciência. Normalmente as pessoas repetem aquilo que escutaram, né, ou aquilo que aprenderam, até porque para sair disso aí tem que ter um pouco mais de conhecimento, né? Então não é, quando a gente diz, não, eu acredito na criação, porque também não teve outras informações, não foi tão questionado assim, tem dificuldade de conhecer, de aprofundar. É mais fácil para aceitar a criação? Eu gostaria de pegar o problema um pouco antes. O grande problema, parece-me, que é a noção de criação. Nós imaginamos Deus demais à maneira humana. E imaginamos demais a ação de Deus à maneira humana. Imaginamos que Deus, para fazer alguma coisa, tem de manusear, tem de lapidar, tem de construir. A ideia que nós temos da ação divina de Deus é muito, digamos assim, humana. Ao passo que, até se tomarmos o texto bíblico, ali está claro. A criação, no fundo, é apenas resultado de um querer, de uma vontade. Não há nenhuma ação, nenhum manuseio. Quando dizemos que eu acredito nessa linha, eu acredito na criação, eu não posso dizer por isso não acredito na evolução. Porque esse desenvolver-se da vida pode ser uma forma através da qual a ação divina se manifestou. É claro, imediatamente temos de reconhecer a ciência enquanto ciência. Como a gente entende, ciência nunca poderá demonstrar a ação divina. Está fora, está no outro campo. Agora, se a gente para um pouco e pensa, o que é mais grandioso? Imaginar um boneco de barro no qual é soprado o espírito, a vida, como está na linguagem do Gênesis, uma linguagem poética e belíssima, aliás, ou imaginar o ato da criação a partir da ação do verbo, como está no começo do Evangelho de João, que vai organizando o universo até chegar a um ponto focal, até uma realização. Nesse caso, a evolução deixa de ser uma negação e passa a ser mais uma espécie de grande poema revelador do poder divino. Bem, o Flávio então já está voltando uma história que está na nossa pauta para chegar lá no fim, o que é possível fazer comungar de uma coisa com a outra, né? O que pode se juntar, o que não pode. Mas, Mário, vamos falar um pouco mais a respeito. Essa história de que o homem veio do macaco, tem alguma coisa a ver com Darwin, não? Não. Olha, essa história de que o homem veio do macaco já embute um erro. Porque o homem veio do macaco tanto quanto o macaco veio do homem. O que acontece é que os dois têm um ancestral comum. Então, nenhum dos dois evoluiu em direção ao outro. Eles compartilham um ancestral comum, e é só isso. A conclusão desse fato é baseada em observação, simplesmente. Da mesma maneira como nós somos vertebrados, ou seja, animais que têm a coluna vertebral, mamíferos, nós somos primatas.
E dentro dos primatas nós pertencemos a um grupo ainda menor, que é o que inclui chimpanzé, orangotango, gorila, os grandes macacos. E aí dentro um grupo ainda menor, que é o dos chimpanzés e nós. E bonobos, que é um tipo de chimpanzé um pouco diferente. Então, a ideia de que uma coisa veio da outra e que está evoluindo em direção a alguma coisa, ela já contém um erro conceitual dentro da biologia evolutiva. Porque nenhuma espécie atual pode ser ancestral de qualquer outra, já que elas estão contemporâneas, certo? Assim como os nossos pais hoje não são nossos ancestrais. Nossos ancestrais são nossos pais como eram décadas atrás, certo? Então, na biologia é a mesma coisa. A evolução, ela fala simplesmente que os organismos estão relacionados por ancestralidade comum. E essa visão, eu queria voltar agora um pouquinho ao que o Flávio falou, a visão de que a evolução da matéria é compatível com as doutrinas da Igreja Católica, eu acho que hoje é aceita normalmente, né? Desde 96, se não me engano. O Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II falava disso. Já falava disso, e antes João XXIII já tinha falado um pouco também. Pio XII já falou também. em 1951. O que eu acho uma visão perfeitamente coerente e elogiável, né? Inclusive porque ela permite com que o entendimento acerca das relações de causa no mundo sejam entendidas de uma forma mais aberta. Nós preparamos uma matéria sobre o homem e o macaco. Vamos ver o que vai dar isso. Apesar de não abordar diretamente o assunto, a teoria da evolução proposta em 1859 por Charles Darwin abriu caminho para uma possibilidade que chocou a sociedade conservadora da época. A ideia de que o homem teria um ancestral em comum com os primatas, o que quer dizer que nós seríamos primos dos macacos. Homem primata, capitalismo selvagem. Segundo a tese de reprodução variada das espécies, o homem, assim como chimpanzés, gorilas e outros pequenos primatas, seriam ramificações de uma árvore evolutiva que partiu de um único animal, o tão procurado elo perdido. O Homo sapiens surgiu há cerca de 150 mil anos. Com raciocínio mais aguçado, ele se destacou na luta pela sobrevivência e acabou ocupando o espaço de outras variações, como o homem de Neandertal. Ao longo da evolução, quando uma espécie se torna duas, elas seguem caminhos próprios, né? Dependendo das condições, por exemplo, uma vai habitar uma região diferente da outra, elas seguem caminhos diferentes que vão refletir na morfologia delas. A gente seguiu um caminho que acabou dando no que a gente é. Uma das coisas muito óbvias que aconteceu com a gente foi o desenvolvimento da cultura. E apesar da ideia não agradar, as semelhanças são muitas com os primos da floresta. A gente está dentro do grupo, lá dentro do grupo chamado primatas, que é onde estão todos os macacos atuais e os extintos. A morfologia do cérebro, que é muito parecida com dos chimpanzés e gorilas. Várias questões osteológicas, o nosso esqueleto é muito semelhante a todos os macacos de uma forma geral, mas principalmente esses grandes macacos. Semelhanças que, segundo este pesquisador, vão além dos aspectos físicos. Presidente de uma ONG que abriga grandes primatas vítimas de maus tratos, Pedro Iterian pôde conhecer esses animais de uma forma mais próxima. Você não imagina quão perto eles são de nós, especialmente dos grandes primatas, os chimpanzés. Eles sentem as mesmas emoções nossas, se comportam como nós, eles amam, odeiam, têm temores, têm carinho por pessoas, odiam outras, planejam o futuro, eles são calculistas, oportunistas, interesseiros, todas essas características que o humano tem, eles têm. E a frase estampada em um dos prédios dá o tom da luta. São 200 espécimes, entre eles 47 chimpanzés, recolhidos de circos, zoológicos e contrabandistas, e que aqui podem ter uma vida mais digna. Os chimpanzés não podem ser usados em experiências médicas, não podem ser usados em entretenimento, não podem ser usados em exibições, em zoológicos, porque eles sofrem muito com isso, eles são muito parecidos a nós, eles sofrem estresse. Bem, o que dizer dessa história? Bem, eu acho interessante analisar as semelhanças, não é? Eu diria que a biologia comparada usa termos homologias, analogias, não é? E outras semelhanças realmente que ocorrem nos seres e associam isso com parentesco. É interessante que, se formos analisar os artefatos humanos, o que nós construímos, não é? Existem muitas homologias também, analogias. Não é? Eu até diria que a embriologia comparada pode ser utilizada no sentido de, hoje, o ser humano faz realmente a indústria
de um automóvel, por exemplo, numa linha de montagem, você vê realmente o procedimento ocorrer, praticamente sem uma interferência humana em algumas situações, né, aparentemente. Né? Então eu vejo o homem imitando muito a natureza. Né? Então, para mim, as homologias, analogias, toda essa semelhança que ocorre na natureza, da mesma forma que ocorre nos artefatos humanos, aponta para uma mente inteligente, para um Criador. Né? E eu diria que, quando se fala em evolucionismo associado com uma linguagem bíblica, eu acho que existem dois problemas que devemos realmente enfrentar. O primeiro deles, a evolução não pode ser dirigida, por definição. Então, não pode existir um mentor por trás do processo evolutivo. Por definição, a evolução tem que ocorrer de maneira casual e aleatória. Então, qual seria o papel desse Deus, então? Esse seria um problema. O segundo problema é o problema bíblico, porque eu creio que na Bíblia não há espaço, na minha visão, para interpretar um Deus que utiliza a sobrevivência do mais apto para realmente desenvolver a sua criação. Então é uma coisa muito estranha. Eu creio que, biblicamente, cientificamente, o evolucionismo teísta, ele realmente carece de evidências. A evolução não pode ser programada? Não. Programada, não. Ela pode ser mapeada, mas ela não pode ser programada. Justamente porque no cerne da ideia... Mapeada, você está falando? Mapeada. Você pode saber o que aconteceu até certo ponto. Mas ela não pode ser planejada. Isso não entra como não entra no paradigma de ciências de um modo geral. As ciências, eu acho que é interessante a gente clarificar isso também, elas não... A ciência oferece evidências, mas ela não garante certezas. Isso é ciência em geral, não é biologia, não é evolução, não é física, não é todas. As ciências oferecem evidências. E aí uma interpretação que é a melhor possível para aquelas evidências, sem garantia de certeza. O que eu vejo é que algumas versões do criacionismo que são apresentadas como ciência invertem essa lógica. Elas oferecem a certeza, mas sem as evidências. Ou as evidências são anuladas para que elas passem a ser não evidências. Né? Então, é nesse aspecto que ocorre o conflito. O conflito entre a ciência e entre o que as pessoas querem colocar como religião, que, no meu entender, não é. A minha ideia de religião é mais próxima do que o professor Flávio colocou anteriormente, que é uma visão muito mais espiritual do que propriamente material. Eu acho que o mundo do material ele é explicado e deve ser pela ciência, que é assim que a gente consegue entender as coisas. Me chama a atenção, Mário, você dizer uma coisa que as pessoas quase não percebem, a exploração em relação a isso. Tem-se como científico, como ciência, a coisa absoluta. Mas isso é uma visão errada, né? Mas se fala. Fala, eu concordo. Ou se explora isso, fala, mas é científico, pronto, você não mexe com isso, quem é científico. Né? Quando é justamente o contrário, né? A ciência, justamente, ela se notabiliza pela flexibilidade. Se houvesse alguma evidência de que os fenômenos biológicos foram planejados por alguma outra entidade, alguma outra coisa em seus detalhes, isso, para mim, seria uma das maiores descobertas da história da ciência. Só que eu acho que não é o caso. Eu acho que as evidências não indicam completamente ao campo. Eu acho que escapa completamente ao campo da investigação científica. E eu acho que, ao misturar as duas coisas, a gente está criando conflitos que, na verdade, não deveriam existir. Inclusive, a gente pensa na questão da explicação material para fenômenos que são basicamente individuais e espirituais, a gente pode estar, inclusive, fazendo um desserviço no entendimento desses... É fato. Já está na hora da gente fazer intervalo, Flávio. Depois, hein? Não, depois, então... Está na hora da gente dar uma parada aqui. A pergunta que fica é assim agora, como você acha... Aí, essa é a questão que nós vamos conversar, porque os e-mails estão perguntando isso pra gente. Como surgiu a vida, sabe? Começa a surgir o número de e-mail ali e as pessoas querem saber isso. E a gente está perguntando para você em casa, como você acha que o ser humano surgiu? É agora que nós vamos entrar na história. Agora que nós iríamos falar, né? Uma das hipóteses é o criacionismo. A outra hipótese é a evolução, que resta ainda alguma explicação, né? Ou a explicação central. É bom distinguir. Criacionismo é uma coisa. Conceito de criação é outra coisa. Não, tudo bem. Nós vamos passar ponto por ponto, tá certo? Mas o que as pessoas querem saber, mas afinal de contas, como surgiu esse bendito homem? Que é a pergunta, como eu surgi? Vamos ver se a gente consegue responder isso depois do intervalo. A gente já volta.